Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Cais de Embarque. E hoje vamos falar do porquê que, se eu já identifiquei padrões de comportamento ou de resposta que eu tenho às situações, ainda os continuo a repetir. Bom, conhecimento não é igual a mudança. Conhecimento é a primeira fase que é necessária ter, não é? Eu tenho que primeiro perceber, compreender, conhecer o padrão que preciso de mudar, para depois chegar à mudança. Mas há aqui uma fatia do meio que é importante falar. Mas antes de falarmos dessa fatia do meio, primeiro, deixem-me tirar carga a esta compreensão de que eu estou a repetir algo que não me é útil ou que não me deixa muito orgulhoso em termos de comportamento, a forma como eu estou a reagir ou a responder, ou não estou a conseguir responder a determinadas situações. Todos nós fazemos isso. Todos, em áreas diferentes e de formas diferentes. O desafio da mudança comportamental é transversal para todos nós. Mesmo pessoas que trabalham na minha área e que aparentemente, vocês veem isso aparentemente e na prática, já nos veem ter respostas às vezes mais ajustadas, a assertividade não vem... A assertividade é assertividade, não tem agressividade, a comunicação é mais estruturada, objetiva, calma. Isto não aparece do dia para o outro. Isto é algo que se trabalha e, portanto, todos vocês vão poder trabalhar para chegar aos objetivos que se propõem a chegar. Mas primeiro, agora que eu já identifiquei um padrão, isso não significa que automaticamente ele muda. Para já vamos perceber aqui uma questão que é: o facto de eu identificar um padrão significa também que eu tenho que compreender uma outra questão, que é há quanto tempo eu tenho este padrão de resposta. Eu especializei-me em responder às situações desta forma. Vamos pôr aqui exemplos práticos. Uma pessoa, por exemplo, que tem dificuldade em dizer que não. Ele precisa de aprender a dizer que não. Primeiro temos que perceber porque é que ele tem dificuldade em dizer que não. Está a evitar que haja conflito? Não quer que outra pessoa deixe de gostar dele? Não quer deixar de ser útil e necessário? E isto aplica-se à nossa vida pessoal e à nossa vida profissional, é transversal. A pessoa que não sabe dizer que não ou que tem dificuldade em dizer que não cria outros problemas, às vezes maiores do que aquele que ele está a evitar criar ao não dizer que não. Lá iremos mais tarde descascar estas dinâmicas uma a uma. O que eu hoje quero deixar aqui muito claro é: padrão. Uma vez que eu tomo conhecimento, não gerei automaticamente mudança, mas estou no primeiro patamar para começar a trabalhar para gerar mudança. Vamos imaginar quando nós fomos tirar a carta. Para quem conduz, este é um exemplo que eu acho que é fácil de perceber. Chegámos lá e descobrimos que não sabíamos conduzir, não é? De todo, não sabíamos conduzir. Depois arranjámos alguém que nos ajudou a aprender a conduzir. Depois tivemos que praticar. E quando nos deram uma carta para a mão e disseram: tu já podes conduzir, nós conduzíamos muito mal na realidade, não é? Tínhamos percebido os básicos. E o que é que nos tornou, ao longo da nossa vida, melhores condutores? Prática, 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 prática. E prática é o quê? Repetição, repetição, repetição. Então, este padrão que eu identifiquei, do qual eu não me sinto particularmente orgulhoso, ou que eu tenho consciência que não me está a trazer bons resultados na minha vida, resultou de muita repetição. Por isso é que ele está tão instalado. E por isso é que ele vai dar trabalho a mudar, não é? Todo o nosso cérebro construiu uma rede de comunicação neuronal, não é? As nossas sinapses estão oleadas, é como se toda a ligação dos fios estivesse particularmente alinhada para nos ajudar a sermos bem-sucedidos naquilo que repetimos muito. Isso, para quando nós aprendemos coisas úteis e que precisamos desenvolver coisas úteis, essa rede neuronal conspira a nosso favor para que nós nos tornemos melhores através da repetição. Quando são padrões comportamentais que até já podem ter sido úteis lá atrás, mas neste momento não estão a ser, eu vou ter que praticar um novo comportamento tantas vezes quantas necessárias para que esta rede neuronal se ajuste e me ajude a melhorar no novo padrão por repetição. Então, vamos resumir isto. Identifiquei porque é que ainda estou a fazer o mesmo, porque eu fiz durante muito tempo e isso é um automático. Então, quando eu identifico, ainda não deixei de ter o automático, mas já tenho consciência do que faço. Passo 2, parar e respirar, porque às vezes eu não sei qual é a nova resposta que eu quero dar, o que eu sei é que não quero dar a mesma. Respirar, respirar, respirar e depois experimentar uma nova estratégia.
E aqui, se a estratégia correr bem, eu vou ter que repetir muitas vezes até ela ser um sucesso. E se ela não correr bem, não é motivo para eu desistir ou achar que sou menos eficaz ou inteligente ou bem-sucedido do que os outros nessas situações. Eu só vou ter que experimentar uma nova estratégia. Ok? Então, uma vez mais, eu falei disso aqui no podcast passado, vamos baixar a autocrítica e vamos perceber só que temos aqui uma série de coisas que às vezes nos ajudam, outras vezes não nos ajudam em termos dos nossos automatismos, mas que podemos aprender a trabalhar a nosso favor. Então, novas estratégias que eu quero implementar, eu tenho que as testar e experimentar e pôr em prática muitas vezes para lhe dar tempo que virem um novo hábito. E aí eu vou passar do eu já sei, mas porque continuo a fazer o mesmo, para ok, eu já sei e já estou a conseguir, em algumas situações, fazer diferente. Espero que seja útil e deixo aqui uma pergunta de reflexão para a próxima semana. O que é que eu tentei mudar que desisti porque não foi bem sucedido logo à primeira? O que é que eu posso voltar a fazer? Repetir a mesma estratégia e ver se ela só não resultou à primeira, mas pode resultar nas próximas vezes? Ou experimentar uma nova estratégia? Porque também muitas vezes desistimos por causa da resposta que temos a essa nova estratégia e isso tem que ser tema para outro podcast, porque quando nós mudamos, quem está habituado aos nossos padrões antigos normalmente não reage bem e nós não podemos desistir por causa disso, temos que dar tempo ao outro para que ele também se adapte, ok? Mas isso fica para a próxima semana. Então, a reflexão desta semana é do que é que eu desisti demasiado depressa? O que é importante eu mudar e que preciso de continuar a trabalhar, a persistir para mudar, para poder ter bons resultados? E já sabe, manda as suas sugestões e as suas dicas pelas redes, pelo YouTube, pelo Spotify. Pode mandar para o meu e-mail, para o info@paulaprando.pt, mas tem-me nas outras redes todas, portanto, venham de lá as sugestões, não tenham vergonha de colocar as vossas perguntas, porque é o que me ajuda a trazer conteúdos mais interessantes. Tenham uma semana boa.